Rapaz, você sabe que o cara é garganteiro, malandro. E você continua com ele? Continua andando, fazendo negócios com o malandro? Então você é bobo. Ora, a Bíblia diz, e também há ditados populares, a sabedoria popular, afirmam o seguinte: quem anda com porcos, farelos come. Diga-me com quem andas e direi quem és. As más conversações corrompem os bons costumes. São centenas de provérbios construídos ao longo da história, encontrados na Bíblia e na sabedoria popular, como eu já disse, que nos ensinam acerca da necessidade de evitarmos a convivência com pessoas malandras. Muitas vezes você sofre prejuízos, você tem problemas, porque você não sabe dizer não, não sabe se afastar dos garganteiros, dos malandros. São pessoas manipuladoras que apenas usam você em benefício próprio. Elas só querem tirar de você. Elas são desonestas. Muitas vezes elas se fazem de vítimas. Elas utilizam o recurso da vitimização, o vitimismo, para que você tenha dó, para que você fique com pena. E aí você, movido pela compaixão, acaba cedendo à vontade desse tipo de gente. Você precisa ter sabedoria, precisa de discernimento, mas também precisa de atitude. Você precisa ter a coragem de dizer não. Você precisa ter a coragem de dizer: não me submeto mais à manipulação. Porque enquanto houver gente boba, haverá malandro passando a perna. As pessoas que enganam, os cambalacheiros, os ludibriadores, só conseguem prevalecer porque encontram pessoas que se deixam enganar. Eu sei que é muito difícil. Esta é uma situação complexa, inclusive. Porque muitas vezes o enganador, o sedutor, ele está muito perto, faz parte da família, está no ambiente de trabalho, está na igreja. E a gente precisa ter um bom discernimento, um bom filtro. A gente precisa exercer o senso crítico para evitar esse tipo de gente. É necessário que a gente aprenda a se desvencilhar dessas pessoas. Eu me refiro a pessoas malandras, pessoas cambalacheiras, pessoas que realmente promovem todo tipo de maldade em termos de desonestidade, corrupção, etc. Como evitar? Já falei, utilizando o senso crítico, o filtro, o discernimento, observando a pessoa. Basta que você preste atenção. No começo, você pode sim ser enganado. Eu já fui enganado muitas vezes. Você pode ser enganado. Qualquer um de nós pode. Mas, na medida que a gente vai convivendo e amadurecendo, a gente vai percebendo quem é quem. E aí a gente vai conseguindo separar o joio do trigo. Tem gente que pede demais. Pede o tempo todo. Sabe? Faz aquela cara de pobrezinho, de coitadinho. Ó, tem gente que recebe, enquanto família, 3, 4 salários mínimos. Então, 4 pessoas numa casa, 4 salários. Renda per capita, um salário mínimo, ou seja, um salário mínimo por cabeça. E vive pedindo, vive se queixando, vive se lamuriando, se vitimizando, vive pedindo ajuda, pedindo cesta básica, se queixando de que o remédio está muito caro e não conseguiu comprar, etc, etc. Opressão, presença maligna, transtorno de personalidade ou simplesmente malandragem? A gente não sabe. Às vezes o Espírito de Deus revela, às vezes o Espírito Santo mostra, com o intuito de que não nos enganemos, para fazer com que nós não sejamos enganados. Outras vezes Deus
prefere que a gente aprenda a lidar com essas pessoas e com essas situações. Eu dei o exemplo de uma família de 4 pessoas cuja renda per capita é um salário mínimo por pessoa. Enquanto isso, tem famílias de 5 pessoas vivendo com 3 salários mínimos e de uma forma digna, dentro das suas limitações, é claro. Mas sem abusar ninguém, sem perturbar ninguém, sem fazer vitimismo, sem fazer mendicância, sem andar com cuia na mão. Você já entendeu? Pois é. Então, aquela pessoa que faz parte de uma família cuja renda per capita é um salário mínimo e vive na miséria, talvez esteja sob opressão, talvez esteja sofrendo a influência negativa de um espírito maligno que faz com que ela não saiba administrar, não é? Um espírito sugador, usurpador, um tipo de gafanhoto devorador. Isso acontece. Talvez a pessoa tenha um espírito de miséria que a acompanhe e faz com que ela seja assim e a família seja igualmente, da mesma forma. Bom, sendo assim uma questão espiritual, vai ser necessário jejum e oração. Jesus explica que esta espécie só sai com jejum e oração. Então, se o problema é de origem espiritual, será necessário proceder a uma libertação. E a libertação só vem através do arrependimento, do quebrantamento diante de Deus. A pessoa precisa se humilhar, se derramar, rasgar o coração diante de Deus. A pessoa precisa se arrepender para que aconteça a libertação. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Ele já não vive mais sob influência de espíritos das trevas, mas vive sob a guia, a direção do Espírito Santo. Se o problema for malandragem pura, bom, é mais difícil. Mais difícil. Porque se é espírito maligno, você expulsa em nome de Jesus, a pessoa alcança a libertação pelo poder de Jesus. Mas se é malandragem, por conta talvez de um transtorno de personalidade, ou seja lá o que, um hábito, né? Uma cultura de família, alguma coisa assim, de qualquer maneira, os espíritos malignos sempre estão por trás dessas coisas erradas. E você precisa manter os olhos abertos para não ser vítima da malandragem desses espíritos e dessas pessoas. Você precisa se afastar dessas situações, você precisa agir com sabedoria, ajudando quando realmente for necessário, ajudando com amor altruísta, ajudando com humildade e sinceridade, mas evitando ser feito de bobo. Uma coisa é você ter um bom coração, movido pelo Espírito de Deus, para ajudar o próximo. Outra coisa é você ser bonzinho, né? Portador da síndrome do bonzinho. Aquela pessoa que não sabe dizer não e que, em decorrência disso, nem tem o respeito de outras pessoas. Porque se você for portador da síndrome do bonzinho, as pessoas nem vão te respeitar. Elas vão querer te usar, te manipular. Elas vão abusar de você de alguma forma, emocionalmente, financeiramente. Você precisa ser uma pessoa equilibrada, guiada pelo Espírito de Jesus Cristo, para não ser boba, levada em volta por influências ruins de outras pessoas e de espíritos das trevas. Que Deus nos abençoe.